Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre como ter uma rotina diária de estudos de inglês para você praticar todas as habilidades, para você aprender do jeito certo com um método eficiente. Vamos começar pela parte da manhã, que geralmente é o período do dia que estamos fazendo várias coisas. Por exemplo, eu preciso levar meu cachorro para passear, faço skincare, organizo o dia, planejo o que eu preciso fazer durante o dia, dobro roupa, arrumo o quarto. Então, é um período do dia que eu gosto bastante de simplesmente deixar alguma coisa tocando no celular ou na televisão e ficar prestando atenção, então praticar mais a minha compreensão oral. Por isso que eu gosto tanto da ideia de podcasts e de jornal. Podcasts você tem duas opções. Você pode optar por um podcast que seja focado no ensino, no aprendizado de inglês, então um podcast com aulas de inglês mesmo, ou então um podcast que tenha um tema do seu interesse. Por exemplo, se você gosta de esportes, você pode escutar um podcast em inglês que fale sobre esportes, ou moda, saúde, qualquer tema. É muito interessante quando a gente tá escutando um podcast de um tema que a gente gosta, porque a gente se interessa mais pelo que está sendo falado e a gente reconhece com mais facilidade as palavras, porque às vezes tem muitas palavras que são cognatas. Então eu recomendo muito mesmo que você escute um podcast que seja completamente em inglês, mas falando sobre algo que você goste. E você encontra muitos desses podcasts no Spotify. E aí, falando sobre jornal, o jornal você não precisa necessariamente estar assistindo, você pode só deixar tocando e ficar escutando. Eu tenho na televisão a Pluto TV, e aí libera a CBS News, né, que em inglês seria CBS, que ela é de graça, e aí eu fico escutando ali, né, enquanto eu faço as coisas, o jornal americano, e é bom porque jornal geralmente traz um vocabulário que a gente não vê toda hora, é um vocabulário mais avançado, é algo informativo também, então tem esse diferencial, e eu descobri que a CBS, ela libera também no Google, se você pesquisar ali CBS News Live, você vai conseguir assistir pelo notebook, pelo celular, qualquer coisa, você consegue escolher também o estado, a cidade americana que você quer ver o jornal. Por exemplo, tem de Nova York, tem do Texas, aí você escolhe qual que você quer assistir. Eu achei super legal. Você simplesmente coloca no celular ou no notebook, vai fazendo as coisas, porque é um jeito ótimo de você conseguir transformar esse seu tempo, que você não tá sendo necessariamente produtivo, você só tá fazendo coisas que você precisa. Então você consegue colocar algo que vai te fazer ter mais conhecimento, que você vai praticar inglês. Depois, durante o dia, você pode praticar o speaking. Então, quando você escuta inglês, fica mais fácil para falar. É uma coisa que eu já percebi, quanto mais você pratica o listening, fica mais fácil de praticar o speaking. Então, depois do listening, durante o dia, você pode ir praticando o seu speaking. O speaking, como que você vai praticar sendo alguém que mora no Brasil e que não mora com uma pessoa que fala inglês? Eu tenho duas opções de métodos para você utilizar. Uma delas é o shadowing e outra é simplesmente pensar, ou falar sozinho. O shadowing é um método onde você vai praticar a sua fala, repetindo aquilo que você está escutando. Então você pode pegar e fazer isso com uma música, com um vídeo no YouTube, com um tutorial de receita, com uma série, com um jornal, com um filme, qualquer coisa que tenha alguém falando inglês, você pode aplicar o shadowing. A pessoa falou alguma coisa, você pausa no final da frase e repete. E tenta repetir exatamente igual ao nativo, porque assim você vai aprendendo a pronúncia, você vai aprendendo a se comunicar, se expressar em inglês. Tente copiar também o tom, a entonação da pessoa, quais palavras ela enfatiza na frase. Isso tudo é muito importante. E por isso que essa técnica, ela ajuda muita gente a melhorar o speaking em pouco tempo. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre pensar sozinho. E outra dica que eu queria dar para vocês praticarem durante o dia é usando sites. Tem um site em específico que eu gosto bastante de usar, que é o Mozalíngua. Vocês provavelmente já ouviram falar ou já usaram. Então, no site do Mozalíngua é muito legal,
porque você consegue praticar inglês, manter contato com todas as habilidades. Eles oferecem cursos de vários idiomas, não só de inglês, então se você também aprende outros idiomas, você vai conseguir praticar. E não é um valor caro, é um valor totalmente acessível, que você consegue ter contato com todas as habilidades do inglês, você consegue fazer uma imersão, você aprende com diversos recursos, como livros, vídeos, audiolivros, textos. É um site que realmente vai te ajudar a melhorar e a aprender inglês. Tem um plano que você paga R$25 por mês, só R$25. Gente, não é quase nada, R$25 é o que a gente paga num hambúrguer aí no nosso lanche de sábado à noite. Então, assim, é uma coisa que super vale a pena. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Eles usam a técnica da repetição espaçada pra gente aprender e não esquecer aquilo que a gente aprendeu. Então, eles usam diversos métodos que já foram comprovados. Então, vou deixar aqui na descrição o link do site para vocês darem uma olhada se vocês se interessarem. Voltando para outra opção que eu tava dando para vocês de como praticar o speaking, eu acho que falar sozinho também é um método muito útil. Eu uso sempre, né? Eu sou a prova viva de que ajuda demais, porque quando eu tô em casa sozinha, eu até falo em voz alta mesmo em inglês. Faço uma narração do que você tá fazendo. Se você tá fazendo, sei lá, colocando um pão de queijo na air fryer, faça isso falando em inglês. Se você tá estudando, pense sobre aquilo que você tá fazendo em inglês. Se você tá com outras pessoas na casa, se você não pode falar sozinho, que alguém vai te chamar de doido. Então, se você tá com outras pessoas perto, você pode simplesmente pensar. Mas se você tá sozinho, fale mesmo, porque isso vai te ajudar demais. E quanto mais você faz isso, mais você vai descobrindo palavras que você ainda não viu em inglês. Porque quando a gente não pensa, quando a gente não coloca o inglês na prática, fica muito fácil da gente se perder e não ter noção daquilo que a gente ainda precisa aprender. À tarde, eu recomendo que você pratique o writing. Então, o writing é a escrita em inglês, e se você estuda, faça uma pausa nos estudos de uns 20 minutinhos para praticar essa habilidade do inglês. Se você trabalha, use o seu intervalo do trabalho para praticar o inglês, a escrita. E como que você pode fazer isso? Se você estiver sem inspiração, sem saber sobre o que escrever, você pode simplesmente entrar no site do Write and Improve, que o Cambridge recomenda no site deles. E é um site do Cambridge também, se eu não me engano. Então, vocês podem entrar lá. Eles vão te dar várias tarefas para você praticar a sua escrita em inglês. Vai trazer também a correção, o nível de inglês com o qual você escreveu, se é B1, B2, A1, A2, C1, C2, o que você precisa corrigir também. E se você estiver com dúvidas, por exemplo, se você não está usando um site, se você está escrevendo sozinho porque você está pensando numa história para escrever, em alguma coisa, você pode estar usando o Grammar Check. O Grammar Check é um site que você escreve qualquer coisa em inglês e ele vai corrigir a gramática, né, a ortografia desse seu texto. Isso pode te ajudar demais quando você está escrevendo sozinho. Então eu super recomendo que vocês usem. Eu tô usando sempre esse site. Foi um achado assim valiosíssimo que eu descobri no Google. Também tem a opção do journaling, né, que muita gente gosta de fazer, de manter um journal. Por exemplo, um journal onde você tá acompanhando o seu desenvolvimento no inglês. Você pode fazer esse journal em inglês mesmo, ou simplesmente sobre a sua vida. Então, tem vários tipos. Você pode fazer isso para praticar a escrita. Ou então você pode baixar aplicativos de conversação, porque nesses aplicativos a gente pratica muito, né, a escrita se você tá batendo papo ali pelo chat, mas você também pode, né, optar por ligação, daí você vai acabar praticando o speaking, não mais o writing, mas se você optar por conversa de bate-papo, você vai estar praticando o writing, e isso vai te ajudar demais a saber realmente se o seu inglês tá bom, qual o nível que tá, a se desafiar. Porque a gente não vai aprender inglês se a gente não colocar na prática. Galera, escutem o que eu tô falando. Se vocês não colocarem o inglês numa situação real, vocês não vão saber se vocês realmente são fluentes. Então procurem por esses caminhos que vão realmente desafiar vocês
para vocês terem noção, terem certeza se vocês realmente estão aplicando um método que está funcionando. Claro, não se esqueçam de que vocês podem participar do meu clube de inglês lá no Telegram. É um clube onde eu compartilho várias atividades e dicas de inglês. Vocês vão aprender muita coisa lá. É uma ferramenta complementar para vocês incluírem no dia a dia de vocês, para vocês estarem mantendo contato com o inglês. Então é uma ferramenta muito útil e se você quer participar desse meu clube de inglês, onde a gente também lê livros em inglês em conjunto também, eu mando um cronograma semanal de estudos também, para você conseguir se organizar nos seus estudos semanais. Então se você quer participar, entra lá no meu Instagram e me manda uma mensagem, me manda uma DM dizendo quero participar do clube de inglês. E aí eu vou te responder e a gente já vai dar o jeito de te colocar lá no clube de inglês, beleza? Durante a noite, eu recomendo que você pratique o reading. O reading é a prática da leitura. Porque à noite a gente tá mais, geralmente, né, a maioria das pessoas tá em casa, deitado na cama, no sofá. Então é muito mais fácil de você praticar a leitura. Você puxa um livrinho antes de dormir, uns 15 minutinhos antes de dormir. Puxa um livrinho em inglês para você ler, para você praticar a leitura. Pode ser um livro físico, pode ser pelo Kindle. Eu gosto dos dois, mas eu acho o Kindle mais prático, porque eu posso levar para qualquer lugar. Por exemplo, eu estudo à noite, faço faculdade à noite. Então fica fácil de puxar o Kindle quando eu tô no ônibus esperando, algo do tipo. Ou então antes de dormir mesmo, porque ele já tem a luz própria, então não precisa ficar acendendo lâmpada. E eu gosto bastante também do Kindle por motivos variados, que dá pra você aprender vocabulário de um jeito mais fácil. Eu tenho até um vídeo explicando como aprender inglês com o Kindle, posso deixar aqui no card. Então, o Kindle ele tem muitas funções que te ajudam a aprender outro idioma enquanto você lê nele. Mas claro que o livro físico também sempre tem os seus benefícios. Eu amo livro físico, amo os dois, né? Livro físico e Kindle. Então, o Kindle, ele é prático. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, se vocês estão precisando de um Kindle para ler em qualquer idioma, mesmo que seja em português. Deita na cama uns 15 minutinhos antes de você ir dormir, para você ler nesse momento, que é um momento que geralmente a gente tem, assim, mais calmo, mais tranquilo, para focar naquilo que você tá lendo. Se você é nível básico, eu recomendo que você leia Short Stories for Beginners. É um tipo de história que já é focado para esse pessoal que é básico, que é iniciante. Também tem os Graded Readers, que também seria uma leitura que vai aumentando progressivamente o nível de dificuldade. Então você pode começar pelo nível 1, se você é bem básico, iniciante, e você pode ir aumentando conforme o seu nível de inglês for aumentando também. Então, se você é nível básico, não tenta começar já lendo um livro muito complicado, por exemplo, do George Orwell ou do Shakespeare, porque do Shakespeare você precisa ter um nível muito, muito avançado para entender, porque o inglês já não basta ser um inglês formal, ainda é um inglês lá arcaico. Então, pense bem sobre que conteúdo que você está consumindo, se é um conteúdo que é condizente com o seu nível de inglês, pense bem sobre isso, mas eu super recomendo que vocês tentem praticar todas as habilidades do inglês, porque você não pode deixar nenhuma de lado. Se você praticar só o listening e o reading e não praticar o writing e o speaking, como é que você vai saber que toda aquela informação que você está recebendo, você está sabendo transformar ela também em informação que você produz? Não tem como saber. Então, depois de praticar o listening, vá praticar o speaking. Depois de praticar o reading, se você já está conseguindo ler, vai lá e pratica o writing também. Então, esse é um método que eu achei, assim, uma rotina para vocês durante o dia, de vocês encaixarem o inglês nas partes do dia. Vocês podem alterar, é claro, se vocês têm um tempo para leitura de manhã, para o speaking à noite, vocês podem alterar, mas isso aqui foi só uma ideia, um exemplo mais geral para quem tá sem ideias do que fazer, de como ter uma rotina onde você inclui o inglês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam também lá no Instagram. E até a próxima!